Oi, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula, nosso terceiro aulão. Na primeira parte, no primeiro vídeo da aula, a gente falou sobre geopolítica internacional e agora a gente vai tratar da parte de recursos naturais e indústria. Essa videoaula ela vai se basear nas aulas 12, 13 e 15 que a gente teve ao longo do ano no nosso curso de Geografia Normal. A aula 12 sobre energia, meio ambiente e geopolítica, aula 13 de indústria e transporte, aula 15 de sustentabilidade. Lembrando que essas aulas elas estão completas no Google Sala de Aula, tem as gravações das aulas completas, tem questionários que são para vocês fazerem, que são bastante importantes nessa reta final para o Enem, e tem outros materiais também de estudo que vocês podem utilizar, os slides da aula, enfim. Essa nossa videoaula de agora, ela vai ser dividida em três partes, baseada nessas três aulas. Então, agora a gente vai falar de indústria e transporte, daqui a um pouquinho a gente fala de energia e, por fim, a gente fala sobre sustentabilidade. Então, para começar a falar de indústria, acho que a gente pode partir de um ponto bem básico, né, para a gente entender o que é a indústria. A indústria é uma atividade que, por meio do trabalho, transforma uma matéria-prima inicial em um produto final com valor agregado, que vai ser comercializado, né? Então, essa matéria-prima, a princípio, ela não tem muito valor agregado. Aqui, a gente tem aqui como exemplo, por exemplo, um algodão, uma extração de algodão. Ela vai passar por um processo de transformação que vai exigir trabalho, né? Que vai transformar essa matéria-prima em um produto final de valor agregado, que é a roupa. Então, a roupa, ela tem muito mais valor, ela é muito mais cara no mercado do que o algodão, simplesmente, né? Porque ela teve muito mais trabalho envolvido. Então, a indústria ela faz justamente esse processo de transformar a matéria-prima em um produto final a ser comercializado. Industrialização é justamente o processo de uma economia ter a indústria como um ponto cada vez mais importante. Então, o processo de industrialização é quando o setor industrial ele se torna o mais econômico da economia, mais dinâmico da economia, o mais importante da economia. Em detrimento de outros setores, como, por exemplo, o setor agrícola. Então, é quando a indústria ela tem um papel mais importante na economia de um país do que os outros setores possíveis. O processo contrário ele também existe, que é o processo de desindustrialização, é um pouco menos falado, mas ele é possível, que é quando um país, ele, em um momento, teve a indústria como o ponto mais importante da sua economia e isso deixa de ser verdade. Então, o foco da economia desse país passa para outro setor, né? Então, isso é possível também. A gente tem três tipos básicos, assim, de indústria, que a gente faz essa classificação para ficar com um entendimento melhor mesmo. A gente tem a indústria de base, a gente faz essa classificação a partir da finalidade de cada indústria, né? Então, a gente tem a indústria de base, indústria pesada de bens de produção, que fazem justamente a transformação da matéria-prima em outros produtos que vão abastecer a indústria, vão abastecer outras indústrias, né? Então, daí a gente tem também as indústrias de bens de capital, que produzem já, não a partir de matéria-prima, mas produzem peças e máquinas que vão ser necessárias também a outras indústrias. Então, ferramentas que vão ser utilizadas por outra indústria mais refinada, que aí sim é a indústria de bens de consumo, que vai utilizar o que foi produzido pela indústria de base, o que foi produzido pela indústria de bens de capital, de bens intermediários, e vai então produzir um produto final que vai ser o que vai ser comercializado para as pessoas. Então, ela tem como consumidor final indivíduos e não mais outra indústria, como é o caso da indústria de base e da indústria de bens de capital. Aqui a gente tem exemplos nesse esquemazinho aqui, que a gente tem como indústrias de base petrolíferas, petroquímicas, que vão produzir coisas que vão ser utilizadas nas indústrias de bens de capital, como ferramentas e peças. Por sua vez, essas ferramentas e peças também são utilizadas na indústria de base. Então, a gente tem aqui uma troca entre esses dois setores. E a indústria de bens de consumo, que vai usar o que vem dessas duas indústrias para produzir bens que vão chegar no consumidor final, na população comum. Esses bens de consumo, eles podem ser duráveis, como é o caso de carros, de geladeiras, então eletrodomésticos,
ou podem ser não duráveis, alimentos, roupas, outras coisas que a gente consome e que não dura muito tempo. O nome é bastante explicativo nesse caso mesmo. Então, esses tipos diferentes de indústria, eles se localizam em locais diferentes de forma estratégica, né? Então, você vai construir uma indústria, e daí você precisa ver que tipo de indústria você vai construir para então decidir em que local essa indústria vai ser construída da forma mais estratégica possível, né? Pensando sempre que a intenção das indústrias costuma ser lucro, né? Então, para ter o mínimo de despesa possível. Então, e aí essas prioridades, elas variam conforme o tipo de indústria em questão. Então, as indústrias de base, elas têm uma necessidade grande de estar próximo das matérias-primas, já que elas trabalham com essas matérias-primas. Elas têm um gasto energético muito grande, então precisa ser um local que tenha um acesso energético bom. Precisa de muita infraestrutura para transporte desses materiais que não costumam ser de fácil transporte, né? Então precisa ser um local com um bom escoamento, né, de produtos. É uma legislação ambiental permissiva, já que essas indústrias que trabalham com matéria-prima, elas geralmente são bastante danosas ao meio ambiente. Então, tem que ter uma legislação ambiental que possibilite o trabalho dessa indústria. E baixos impostos e custo da terra, que é que é utilizado, né, é um fator importante para a maioria dos tipos de indústria, justamente porque elas têm essa questão de maximizar o lucro, né? Então, as indústrias de bens de capital também vão se importar com estar em uma terra que não seja muito custosa, também vão se importar com legislação ambiental, porque muitas vezes a produção dessas ferramentas, dessas coisas que a indústria de bens de capital produz também é bastante danosa ao meio ambiente. Ela precisa estar perto das indústrias que vão consumir os produtos que ela vai produzir, né? Numa questão mesmo de reduzir os gastos de transporte, e ela precisa ter acesso à indústria de base, porque ela vai utilizar o que a indústria de base produz. Já a indústria de bens de consumo, ela precisa estar perto não mais da matéria-prima, não das indústrias de bens de capital, exatamente, mas principalmente precisa estar perto dos consumidores, também para reduzir os gastos com transporte. Precisa ser um local que tenha mão de obra abundante, porque é muito utilizada. Essa questão dos impostos do custo da terra também é importante para as indústrias de bens de consumo. Já as indústrias de ponta, que a gente ainda não tinha falado, elas trabalham com tecnologia mais refinada assim possível. São indústrias que trabalham com produtos de valor agregado altíssimo, né? E que precisam de trabalham muito com a ciência, trabalham muito com os avanços tecnológicos, assim, então são indústrias que estão perto de locais de centros de pesquisa, de universidades, né, que são também centros de pesquisa, e de outras indústrias de ponta nessa questão de transmitir conhecimento mesmo, né. Esse é o principal para uma indústria de ponta, é mais importante até do que a questão do custo da terra, por exemplo, que é tão importante em todas as outras indústrias. Bom, então a gente entendeu o que é uma indústria, entendeu o que é o processo de industrialização, os tipos de indústria. Então a gente vai falar um pouco sobre como ocorreu a industrialização no Brasil. Eu vou passar bem rapidinho pela questão histórica, porque não é o nosso foco mesmo, mas o Brasil, ele até 1929, ele trabalhava muito com... O Brasil trabalha ainda muito com matérias, com bens agrícolas, né, com produtos agrícolas, e só que até 1929 o Brasil trabalhava quase que exclusivamente, eu diria que exclusivamente com produtos agrícolas, né? Então esse era total o foco da economia brasileira. Com a crise de 29, com a crise do café, que era, né, nesse período da década de 20, o principal produto de exportação brasileiro, entrou em crise, e o que aconteceu foi que não valia mais a pena investir no café, precisava de uma outra coisa que fosse melhor economicamente para o Brasil investir, já que esse produto estava em crise, o mundo inteiro estava em crise em 1929, né? Então, o que aconteceu é que teve esses investimentos que estavam no café precisaram ser redirecionados.
e com bastante ajuda do governo, né, no período do presidente Getúlio Vargas, esses investimentos eles foram direcionados para a indústria, então para desenvolver a indústria no Brasil. A gente tem aqui na imagem 1942, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi criada também nesse período, e a Petrobras, que é uma das grandes estatais brasileiras, uma das mais conhecidas, né, que foi criada um pouco mais para frente, em 1953, no segundo governo, né, de Getúlio Vargas, mas ainda nesse contexto em que se estava investindo muito no crescimento da indústria no Brasil. Então, nesse período, na década de 30, em que começou a se ter um processo de fato de industrialização do Brasil, com esses investimentos indo para o desenvolvimento, principalmente de indústrias de base, essa distribuição industrial no Brasil ela não aconteceu de forma homogênea. Ficou muito concentrado na região sudeste. Os investimentos ficaram muito concentrados na região sudeste e por diversos motivos, né? Alguns um pouco mais simples, né? Porque, por exemplo, porque a capital do Brasil até a década de 50 era o Rio de Janeiro, então era mais próximo de onde estava o centro político do país, que foi muito importante nesse processo de industrialização. Por causa que era na região sudeste em que se tinham os grandes investidores do café, então o pessoal que estava investindo no café e que parou de investir no café, ele estava concentrado na região sudeste, daí esses investimentos eles foram redirecionados para a indústria e ficaram meio que presos nessa região do país, né? Mas várias outras questões, como uma quantidade maior de mão de obra disponível, o fato de ser a região do Brasil que tinha uma maior quantidade de população urbana, que está bastante ligada com a questão industrial, porque é um mercado consumidor importante, a população urbana, tinha maior infraestrutura de transporte, né? Os investimentos eles ficaram voltados para essa região do país, então por isso que tinha mais transporte, tinha mais gente, tinha mais industrialização, não, tinha mais urbanização, né? Então, um acesso melhor à energia, também por questão de matéria-prima, enfim, foram vários fatores que fizeram com que, nesse momento, a industrialização no Brasil ela ficasse concentrada na região sudeste. E justamente essa divisão não homogênea, né, da indústria no Brasil, ela acabou marcando bastante o nosso país, né? A gente tem até hoje essa ideia da região sudeste como sendo a mais industrializada, e de fato é a mais industrializada, não é tão desigual quanto foi na década de 50, na década de 40, mas a gente ainda tem uma concentração das indústrias do país na região sudeste, apesar de haver, com certeza, indústrias em todas as regiões do Brasil, mas daí dessa questão da concentração das indústrias, da concentração do capital na região sudeste, que surgiu essa regionalização do Milton Santos, que vai um pouco além dessa questão da região sudeste e engloba já toda a região aqui sudeste e sul do país, que o Milton Santos chamou da região concentrada do nosso país, né? Então, concentrada de quê? Concentrada de bens, de investimento, de capital, de indústria, de shopping, de gente, de supermercado, de tudo, de transporte, de tecnologia de comunicação. Então, o Milton Santos ele demarcou bem essa região aqui do Brasil como sendo a região que concentrou, e por isso a região concentrada, todos esses investimentos, todo esse capital que vem desde a década de 30 e que existe até hoje, né? Essa concentração nessa região, essa desigualdade com relação às outras regiões do país. Bom, tocando assim um pouco mais a nossa conversa para a questão do transporte, a gente vai falar um pouquinho sobre o governo do JK. O JK ele foi muito importante também para a indústria, para a industrialização do Brasil, né? Só que foi um tipo de industrialização diferente da que foi promovida pelo Getúlio Vargas.
o Juscelino Kubitschek, ele abriu bastante o nosso país para o investimento externo, para a entrada de capital externo. Isso teve algumas consequências, crescimento de dívida externa, várias consequências, mas a que a gente vai focar aqui é que, com a entrada massiva de capital estrangeiro no nosso país, um dos setores que mais cresceu foi o setor automobilístico. Entraram muitas indústrias automobilísticas no nosso país, e para comportar essa indústria, o Juscelino Kubitschek ele incentivou bastante a, a propagação de estradas, né? Então, a propagação do modal ferroviário. Então, o Brasil ele é cheio de estrada. A gente usa muito no nosso país as estradas, caminhão, ônibus, carro, como meio de transporte no nosso dia a dia, mas também para transporte de bens produzidos pela indústria, né? Então, ele criou bastante esse foco nos automóveis do nosso Brasil, uma coisa bem impregnada na cultura brasileira. A gente pode ver aqui um primeiro carrinho que foi construído no Brasil em 1956 e que está bastante ligada com essa industrialização promovida pelo Juscelino Kubitschek, com essa entrada de capital estrangeiro no nosso país. E qual que é a questão disso? A questão é que o modal rodoviário de transporte, ele é muito custoso. Se gasta muito dinheiro público com a manutenção de estrada. Tem muita verba que é direcionada a manter as estradas. E por que isso é uma questão, né? Porque é dinheiro público sendo gastado com uma coisa que poderia ser feita de forma mais inteligente, né? Então, o Brasil ele tem bastante, tem muito rio, então a gente não explora tanto as nossas hidrovias, a gente não explora tanto, explora pouquíssimo as ferrovias, que eram comuns na época do café e que foram sendo deixadas de lado com esse processo de industrialização que o JK promoveu. Então, a gente deixa de usar outros modais que teriam um custo-benefício melhor, que seriam melhores para a gente economicamente, para utilizar a estrada. A gente tem aqui na imagem um exemplo de como o Brasil, ele é dos grandes países do mundo, um dos únicos que usa tanto o modal rodoviário. Então, a gente vê aqui, o Brasil usa 62% para transporte de carga, né? 62% é feito através do modal rodoviário. Se a gente vê os outros países, China, Estados Unidos, é uma porcentagem bem menor. A China é grande, a Austrália, que a gente vê que também é grande, mas a Rússia, por exemplo, 81% de modal ferroviário, que é muito menos custoso. Você gasta muito menos dinheiro para transportar as coisas por meio de hidrovias e de ferrovias do que se gasta por meio das rodovias, né? Não que as rodovias não sejam necessárias, é lógico que são, elas são principalmente para curta distância ou por vários motivos, elas podem ser a melhor opção, mas elas não são sempre a melhor opção, né? Então, tem essa questão dos modais de transporte aqui no Brasil, que não tem uma logística muito boa, um custo-benefício muito bom, por causa desse enfoque muito grande no modal rodoviário. Bom, agora a gente vai entrar na segunda parte, que é a energia. Essa segunda parte ela está completamente conectada com a primeira parte, porque a indústria gasta muita energia, precisa de muita energia para se manter uma indústria. E daí eu coloquei aqui esse gráficozinho para a gente ter essa noção do quanto a demanda por energia cresceu com a propagação das indústrias, né? Então a gente vê aqui a demanda por energia durante a segunda revolução industrial e como que ela como ela cresceu ao longo das décadas até a gente chegar aqui em 2017, né? Então, a propagação da indústria então, a propagação da indústria por todo o planeta levou a um aumento muito grande da demanda por energia. E daí a gente tem várias fontes de energia diferentes que a gente vai falar, então, lenha, carvão, petróleo, eu vou falar sobre essas coisas, mas legal a gente pensar também nos momentos históricos que aconteceram ao longo do nosso desenvolvimento, né? Então, a gente tem aqui a segunda revolução industrial,
a coisa cresce um pouquinho, a demanda energética, mas a partir da terceira revolução explode, né? A gente tem uma pequena queda aqui ao longo da crise do petróleo, mas logo volta a crescer. Então, a gente vai entrar nessa questão das fontes de energia renováveis e não renováveis, mas para vocês terem essa noção do quanto que a indústria aumentou a nossa demanda energética. Bom, mas antes de entrar nessa questão das fontes de energia possíveis, a gente vai falar rapidinho sobre o que é energia. Como vocês viram mais na área da física, a energia ela não tem uma definição muito clara, é um pouquinho difícil de entender, mas a gente pode definir energia como sendo a capacidade de uma fonte de realizar trabalho. Então, a gente tem vários tipos de energia, mecânica, química, térmica, elétrica, que vocês viram isso na física, né? A gente tem aqui também as fontes de energia, a classificação das fontes de energia, que elas podem ser renováveis ou não renováveis. Então, renovável quando é uma coisa que você extrai, mas ela vai, dali um tempo, vai estar ali de novo, você vai poder extrair de novo, então tem essa ideia de que não acaba. Ou não renovável, como é o caso, por exemplo, do petróleo, que é uma coisa que existe, e conforme a gente usa, tem cada vez menos para a gente usar. Então, que tem essa finitude, né? Que a gente sabe que em algum momento vai acabar. Vamos, primeiro, tentar entender a matriz energética brasileira. Então, da onde o Brasil tira a energia que ele utiliza? O Brasil ele tem 45% do seu gasto energético vem do petróleo. E isso é bastante de se esperar. A gente vive numa sociedade que, desde da segunda, terceira revolução industrial, é bastante dependente do petróleo. Então, a gente usa petróleo para tudo. Isso é o caso de todos os países do mundo. O Brasil não é diferente, 45% vem de petróleo. Mas tem algumas outras coisas interessantes aqui. Por exemplo, 10% da energia brasileira vem de fontes hidráulicas, que são fontes renováveis, então é um pouco melhor para a natureza, né? Cana-de-açúcar, que também é uma fonte renovável, é bastante característico do Brasil. O Brasil ele tem esse destaque na produção de cana para a produção de energia, né? Então a gente tem aqui gás natural, que apesar do nome, ele eu não sei, eu sempre tive isso na minha cabeça, eu não sei se vocês têm, mas quando fala de gás natural, eu penso que é uma coisa tipo, se é natural, é legal, não faz mal para o meio ambiente, mas não é assim. É uma fonte não renovável, é bastante poluente também. Então, a gente vê que a matriz energética brasileira, ela tende mais a energia, as fontes de energia não renováveis, mas ela tem uma participação interessante de fontes renováveis, por conta da hidráulica e da cana-de-açúcar. E aqui eu trouxe uma comparaçãozinha para ficar bem claro como, com relação ao mundo, o Brasil ele tem uma fonte tem um gasto energético mais limpo, né? Então, aqui 43% da energia utilizada no Brasil, ela é renovável, o que é muito mais do que o resto do mundo, da média do resto do mundo, né? E que apenas 14% da energia utilizada é renovável. Então, o Brasil está bem acima da média nessa questão. E melhora bastante quando a gente foca na energia elétrica. Então, o Brasil, ele, como eu falei agora há pouco, o Brasil tem muito rio. E apesar de a gente não usar muito para transporte, a gente usa muito para produção energética. Então, o Brasil ele tem uma parte imensa da energia elétrica que é utilizada vem de energia hidráulica, que é renovável. Então, isso é muito bom, né? Porque a energia hidráulica ela é bem melhor para o meio ambiente do que o uso, por exemplo, de derivados de petróleo, que só tem 2,5%, não é muito utilizado para a nossa produção de energia elétrica. A gente tem aqui gás natural, energia nuclear, 2,6%, biomassa, energia solar. E, novamente, o Brasil está muito, mas agora é muito mesmo acima da média do mundo no uso de energia renovável quando a gente foca na questão da energia elétrica. Então, 82% da nossa energia elétrica é renovável, enquanto no resto do mundo a média é de 24% apenas. Agora, a partir de agora, a gente vai focar, né, nas fontes de energia, mais especificamente. A primeira delas que eu vou falar é a mais famosa, que, como eu falei, é utilizada massivamente no mundo inteiro, que é o petróleo. O petróleo ele é um líquido escuro, oleoso,
que é encontrado em bacias sedimentares e que ganhou grande protagonismo na nossa vida, assim, como sociedade, a partir da segunda revolução industrial, quando ele se tornou o protagonista, assim, da produção energética. Ele é o que é mais utilizado, era mais utilizado na época e até hoje é a fonte energética mais utilizada. Então, o petróleo, ele gera diversos produtos diferentes, por meio da destilação fracionada, que é esse processo de aquecer o petróleo e aí separar as partes dele, conforme você aquece, as partes vão vaporizar assim em momentos diferentes. Então a primeira coisa que vai vaporizar vai ser o butano e o propano, que é o butano é o nosso gás de cozinha. A gente tem aqui a gasolina, logo em seguida, querosene, diesel, óleo combustível, e por fim aqui o que é considerado menos refinado, assim, que a gente tem parafina, asfalto, piche, então várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente convive no nosso dia a dia, vem do petróleo, né? E no Brasil ganhou bastante destaque nos últimos anos o pré-sal, né? E a gente vai entender rapidinho o que é o pré-sal. O pré-sal, ele nada mais é do que uma camada de petróleo que fica muito, muito profunda no nosso oceano, né? Então, a gente tem aqui o oceano e a 7 mil metros abaixo da água a gente vai encontrar o pré-sal, que é essa camada de petróleo, que é chamada de pré-sal porque fica justamente antes dessa camada grossa de sal que existe no oceano. Então, o pré-sal ele é extremamente valorizado porque ele é mais fino, né? Ele dá derivados mais finos, que são aqueles que evaporam primeiro. E esses derivados mais finos, eles são mais caros, né? Então, é por isso que o petróleo, ele é muito valorizado, ele é um acesso extremamente difícil, é muito difícil você chegar no petróleo. O Brasil conseguiu desenvolver tecnologias incríveis, assim, nesse sentido de chegar a 7 mil metros abaixo do mar e ter acesso a esse petróleo da camada pré-sal, né? Então, tem uma profundidade muito grande, os custos de se extrair o pré-sal são muito altos, mas economicamente vale a pena porque ele dá esses derivados mais finos que são mais caros. Contudo, a gente sabe que o petróleo ele não é nem um pouco bom para o meio ambiente. O mundo ele tenta andar num caminho de reduzir os derivados de petróleo, e o Brasil investir no pré-sal vai exatamente contra isso, né? Então, o investimento no pré-sal é um investimento em fontes de energia que são responsáveis pelo aquecimento global, pela intensificação do efeito estufa, né? Então, ao mesmo tempo que é bom economicamente, é bastante problemático no sentido ambiental. Bom, outra fonte de energia que a gente conhece bastante é o carvão mineral. O carvão, ele foi muito utilizado, ele teve muito protagonismo na primeira revolução industrial, do, antes do petróleo ser tão utilizado quanto ele é hoje. O que se utilizava muito era o carvão nas primeiras indústrias, né? Justamente porque o carvão ele é muito abundante no mundo inteiro, é, e ele, especialmente na região da Inglaterra, em que aconteceu a primeira revolução industrial, ele foi muito utilizado, mas ele é muito utilizado até hoje por vários países. Ele tem um papel importante na produção energética mundial ainda, apesar de menos do que na época do século XVIII, por exemplo. Então, o carvão ele tem uma questão muito grande que a extração do carvão ela é muito problemática no sentido ambiental, é muito prejudicial ao meio ambiente. Então, além dele ser muito poluente, ele ainda tem uma extração muito difícil através da mineração, que então duplamente ele é muito ruim para a natureza, ele também não é renovável. Então, o carvão, ele, apesar de ainda ser muito utilizado, ele não é muito interessante no sentido ambiental. Já o etanol, ele já melhora bastante quando a gente vai pensar na questão ambiental, porque o etanol ele surge a partir de de produtos agrícolas que são renováveis. Então, você pode fazer o etanol a partir de várias coisas,
O Brasil, ele produz o etanol a partir da cana-de-açúcar, os Estados Unidos, ele produz o etanol a partir do milho, então, varia bastante, mas são bens que são renováveis, é só você colhe a cana-de-açúcar, depois você pode ir lá e plantar mais, né? Então, ele é renovável, ele é menos poluente do que o carvão e o petróleo, porém, tem um lado ruim, né, da produção de etanol, que é esse estímulo que se faz à produção monocultora em latifúndio, né? Então, por dar muito dinheiro, existe hoje muita produção de cana-de-açúcar em latifúndios voltadas à produção do etanol, né? Então, tem essa questão da grande produção monocultora que é estimulada por essa questão do etanol, além de que essa terra que está sendo utilizada para produzir cana-de-açúcar, que vai virar etanol, ou para plantar, no caso dos Estados Unidos, milho, que vai virar etanol, essa terra poderia estar sendo utilizada para se plantar alguma coisa para as pessoas comerem, né? Já que a gente vive num país, num mundo em que muita gente passa fome, então é bastante estranho você plantar comida para transformar em etanol ao invés de transformar em comida para as pessoas comerem, né? Então tem essa questão bastante preocupante do etanol, porém o uso dele tem sido bastante estimulado no sentido de reduzir o uso de fontes não renováveis. O Brasil ele teve esse programa Pró-Álcool, a utilização de carros flex também estimula, né? Porque a pessoa vai ter a opção de utilizar o etanol também. Então, ela está sendo uma fonte que tem crescido bastante ao redor do mundo, que é bastante utilizada aqui no Brasil. Já as termoelétricas, elas não são tão utilizadas assim, porque elas produzem energia a partir da queima de carvão, de óleo diesel, de alguma outra coisa que vai ser queimada e que vai produzir energia. Então, você vai queimar alguma coisa aqui, esse vapor de água vai estimular essas turbinas e aí vai produzir a energia que vai para casa das pessoas. Porém, as termoelétricas, por utilizarem carvão, óleo diesel, elas são bastante poluentes e elas são bastante caras. Então, aqui no Brasil, por exemplo, quando se começa a usar as energias termoelétricas, por algum motivo, seja porque está tendo pouca chuva, não está vindo muita energia hidrelétrica, vai começar a precisar usar a termoelétrica, a população ela é avisada porque justamente a conta de luz ela fica bem mais cara. Então, a energia termoelétrica ela tem essa questão econômica de não ser muito viável. A energia nuclear ela é bastante polêmica, porque, como vocês provavelmente sabem, né, a produção de energia nuclear ela tem um fator de risco muito alto, que é, caso haja acidentes, os acidentes nucleares eles são muito devastadores, né? Então, toda região em que ocorre um acidente nuclear, ela se torna inabitável. Então, essa questão da possibilidade de existirem acidentes faz com que a energia nuclear ela não seja tão utilizada quanto ela poderia ser. Além de que, mesmo que ocorrendo tudo normal, se estiver tudo dando certo numa energia nuclear, ainda assim ela vai produzir um lixo que é extremamente tóxico e que não tem um descarte muito bem pensado ainda, né? Então, o descarte das energias da energia nuclear, ele é um lixo que vai ser enterrado e que não se dá um fim definitivo nele. Então, mesmo tudo dando certo, existe essa questão do lixo nuclear, porém, a energia nuclear, ela tem várias e várias coisas que tornam ela interessantes, né? Então, por exemplo, a França é um país que usa muito energia nuclear. Então, o que faz um país como a França assumir os riscos de ter um acidente nuclear? A questão de que essa energia, ela não libera gases de efeito estufa, então ela é bem mais interessante para o meio ambiente. Ela não requer uma área muito grande para que ela seja produzida, né? As instalações nucleares, elas não precisam de muito espaço. Elas
tem esse resíduo que é tóxico, mas é pouco relativamente com relação às outras indústrias, ela não depende de fatores climáticos, então, por exemplo, a hidrelétrica ela precisa que os rios estejam cheios. A, a, a instalação nuclear não, ela não precisa, ela não depende de nenhum fator climático. Sem contar a questão financeira que torna a energia nuclear interessante, né? Então, tem os prós aí, os contras, mas uns contras bastante assustadores, né? Aqui no Brasil, a gente tem duas instalações nucleares que estão prontas, e eu acho que tem mais uma em construção, né? A Angra 1, 2 e 3. Bom, por fim, acho que a última fonte de energia que a gente vai falar é sobre as hidrelétricas. Então, as hidrelétricas, elas usam o potencial da água para a produção energética. Então, as hidrelétricas, elas, como eu falei, elas são bastante utilizadas no Brasil. Ela é uma fonte renovável, né? Trabalha a partir de fontes renováveis, que é a água, porque a água, você usa ela na hidrelétrica e você pode usar de novo, tipo, essa água não é gasta, então é definitivamente renovável, né? Não são emitidos, em teoria, tudo funcionando certo, não é emitido gás de efeito estufa, não são emitidos poluentes. Ela é bastante barata, ela é bastante segura, o Brasil usa bastante. Porém, ela também tem os contras dela, né? Que são as questões principalmente sociais e também ambientais, que às vezes são passadas em branco, né? Então, apesar de não emitir gases de efeito estufa, as hidrelétricas elas trabalham com os rios que elas podem afetar toda a hidrografia da região, né? Porque você precisa desviar o caminho desse rio, represar esse rio, desmatar uma área imensa para ter essa represa. Então, tem também a questão ambiental envolvida, e muitas vezes você precisa retirar comunidades inteiras de um local para que, para que uma hidrelétrica seja construída, né? Muitas vezes você precisa retirar populações indígenas, você precisa retirar pessoas que têm uma ligação com aquela terra, e que é uma ligação que não pode ser cortada por meio de reparações assim financeiras, né? Então tem essa questão social bastante forte, além da questão ambiental. Por fim, agora por fim mesmo, a gente vai falar de duas fontes renováveis que são bastante interessantes, a eólica e a solar. A gente usa energia eólica aqui no Brasil já, principalmente no Nordeste e no Sul, que são os locais que mais utilizam energia eólica, justamente porque são os locais que têm mais vento, né? Então tem essa questão da energia eólica que é bastante importante, que para que ela seja viável precisa ter muito vento. E não é todo local que tem, então ela não pode ser utilizada em todo local. Mas ela não produz gases de efeito estufa, ela, ela não produz gases de efeito estufa, porém ela produz poluição sonora, impacto visual, e ela pode afetar os animais da região, principalmente aves, né, animais que voam. Eles não entendem muito bem essa questão da turbina, eles batem na turbina e morrem. Essa é a verdade, né? Então tem essa questão com relação ao impacto na, na fauna local, né? A gente tem também a energia solar, que ela é utilizada também no Brasil, não tanto quanto seria interessante, já que o nosso país ele tem bastante sol, mas ela é utilizada principalmente na região Nordeste, e ele tem essa limitação, né? A energia solar ela é viável enquanto você tem sol, então ela não se produz energia solar à noite, por exemplo, ou num dia que está mais nublado, a produção vai cair muito. Então, ela tem essa dependência de fatores climáticos, né? Porém, é uma energia limpa, ela não é poluente, ela é viável para a maior parte do Brasil, porque, como eu falei, o Brasil ele é um país tropical, ele tem muito sol, então para a gente é bastante interessante, só que ela é bastante cara também, né? Aqueles painéis fotovoltaicos que vão produzir a energia a partir do sol, eles são bastante caros. Então tem essa questão. Além de que para esses painéis serem fabricados, você tem um impacto ambiental grande, já que eles usam metais que dependem
de um refinamento que vai gastar energia, que vai causar poluição. Então, ela ainda é interessante no sentido ambiental, mas tem também essa questão da produção e do custo dos painéis fotovoltaicos. Por fim, rapidinho agora, a gente vai falar sobre sustentabilidade. A gente viu que a indústria demanda energia, a gente viu que como a energia é produzida e a gente viu que a produção de energia ela tem um impacto muito grande sobre o meio ambiente, assim como a indústria também tem um impacto muito grande sobre o meio ambiente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de sustentabilidade, de como lidar com as coisas, né? Então, como eu falei, a gente tem um crescimento industrial que vai levar uma demanda por energia muito grande. A gente tem, junto com o processo de industrialização, o processo de urbanização, que vai pesar muito nos nossos recursos naturais. A gente tem questões sociais também que vão ter um impacto muito grande na nossa demanda por recursos naturais. Então, todas essas questões que se intensificaram muito no Brasil desde a década de 40, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, essas questões elas vão levar a necessidade de se pensar sobre como a gente se relaciona com o meio ambiente, né? Então, em 1972, a gente tem a primeira conferência do meio ambiente da ONU, a primeira vez que grandes líderes do mundo se juntaram para pensar a questão ambiental. Essa primeira conferência ela é bastante emblemática, porque ela colocou em oposição os países do primeiro mundo e os países do terceiro mundo, e aqui sendo esse primeiro e terceiro mundo, aquelas classificações que a gente viu na época da Guerra Fria. Então, no primeiro mundo, a gente tem os países capitalistas, que são mais desenvolvidos, no geral, e no terceiro mundo, a gente tem os países que eles não são alinhados nem com, não eram alinhados nem com o bloco socialista, nem com o bloco capitalista. Então, a gente tem esses dois grupos de países se opondo, porque ao mesmo tempo que os países do primeiro mundo começaram a pensar que talvez seja interessante a gente não pesar tanto na natureza, a gente refrear um pouco o desenvolvimento para que a natureza consiga aguentar o nosso modo de vida, os países do terceiro mundo não concordaram muito com essa ideia, justamente porque eles ainda não tinham se desenvolvido. Então, se eles fossem refrear o desenvolvimento para não afetar a natureza, eles não iam se desenvolver. Eles não teriam a oportunidade, por exemplo, de se industrializar, de tentar gerar uma condição de vida melhor para a população. Então, teve essa oposição entre esses dois grupos de países, que não foi resolvida naquela época, não é resolvida até hoje. Até hoje existe essa questão. Os países que são mais pobres, eles têm esse pensamento de que se a natureza for priorizada naquele país, eles nunca vão sair da pobreza. Então, eles acham que quem tem que priorizar mesmo a natureza são os países que já são ricos, que já têm um desenvolvimento estável. E daí fica esse impasse, né? E que existe até hoje. Porém, andando mais um pouquinho com relação a essas conferências globais, né, de proteção ambiental, a gente teve, em 1987, essa Comissão Mundial do Meio Ambiente, Comissão de Brundtland, que teve como fruto esse relatório, Nosso Futuro Comum, que trouxe dois conceitos, duas ideias que são bastante importantes, né, porque a primeira é a ideia básica de desenvolvimento sustentável. Então, o que é a sustentabilidade? A sustentabilidade, ela é a gente conseguir satisfazer as necessidades do presente, de quem está aqui agora, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. Então, a gente conseguir viver e manter um modo de vida que vai possibilitar que as próximas gerações também vivam e tenham o seu próprio modo de vida, né? A gente não destruir o planeta Terra completamente sem pensar nas próximas gerações. E a outra ideia é essa questão de que a pobreza, ela é uma causa, mas ela também é um efeito dos problemas ambientais. Então, a pobreza, ela está ligada com os problemas, está diretamente ligada com os problemas ambientais. Essas pessoas, os países que eles estão em situação de pobreza, eles também são um efeito dos problemas ambientais. Então, eles são afetados pelos problemas ambientais. O modo como a gente se desenvolveu, o modo extremamente desigual em que a gente se desenvolveu, faz com que exista
populações pobres, países pobres que vão ter um comportamento que vai ser ruim para a natureza, assim como os países ricos também têm comportamentos que são ruins para a natureza. Bom, por fim, a gente vai encerrar essa questão das conferências globais. Existiram desde a década de 70 e da década de 80 várias conferências globais voltadas para o meio ambiente. Elas acontecem quase que anualmente, assim. Então, algumas são bastante famosas, como, por exemplo, o Protocolo de Quioto, que pensa a redução do aquecimento global, né? E o Acordo de Paris, que entrou em vigor, né? Também com foco muito grande no aquecimento global. Porém, apesar de já há décadas os grandes líderes do mundo se juntarem para tentar pensar a questão ambiental, essa pauta ela ainda andou muito pouco, assim, tá muito longe de ser, os problemas estão muito longe de serem resolvidos por causa da má vontade das economias desenvolvidas em refrear o seu desenvolvimento, né? Para que a natureza possa se estabilizar, para que os países mais pobres possam se desenvolver a ponto de ter uma condição de vida melhor. Então, a gente vê, por exemplo, que os Estados Unidos ele não assinou o protocolo de Kyoto, ele saiu, né, agora na presidência do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris também, então as nações que mais poluem são as que menos se interessam em participar desses acordos, desses tratados de preservação do meio ambiente, né? Então a gente vê que tem bastante essa questão da má vontade, da falta de ação coletiva para tentar resolver esse problema que é latente e que continua existindo, né? Apesar de já há tanto tempo se pensar sobre ele. Bom, é isso. Esse é o fim aqui do nosso aulão. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer questão que vocês tiverem, vocês podem falar com a gente da geografia, né, pelo WhatsApp, a qualquer momento que vocês sentirem necessidade, qualquer tipo de dúvida. Façam as questões que estão lá no sala de aula e é isso, pessoal.